fisiológicas, também pela UFES. Foi professor de instituições como a UFES, UNESCO, FAESA, Salesiano, e atualmente ele é professor de vários cursos na Universidade de Vila Velha, cursos da área da saúde como nutrição, fisioterapia, enfermagem, farmácia, fonoaudiologia, medicina, e ele é coordenador de área dos cursos da área de saúde da Universidade de Vila Velha. Ele também tem um canal no YouTube, que é o Saúde e Evidências, que eu recomendo a todos vocês que se inscrevam, pois ele traz muitas informações atualizadas e baseadas em evidências científicas. Então, com a palavra, o Dr. João Vicente, que vai estar trabalhando o tema imunidade e saúde. Antes de eu passar a palavra, só um pouquinho, eu queria lembrar a quem está logado que, se não estiver logado com o seu nome, estiver aparecendo o nome de outra pessoa, às vezes você entrou no computador de outra pessoa, digita o seu nome completo no chat, só para quem não se logou com o seu nome, para que o certificado que posteriormente será enviado por e-mail, a gente não extravie, para a gente saber que você esteve aqui presente, digite o seu nome. O professor João primeiro vai fazer a explanação do conteúdo dele e depois nós vamos abrir para as perguntas. Aí vocês podem ir anotando as suas perguntas, que ao final a gente vai abrir para isso. Mas é para enviar pelo chat. Se quiser já ir enviando também, eu vou controlando, salvando aqui e repasso ao professor João ao final da explanação dele. É isso, pessoal. Uma ótima palestra para todos e parabéns pelo antecipado aí pelo Dia Internacional do Farmacêutico. Professor João. Olá, Luiz e demais convidados aqui, participantes desta mesa virtual. Primeiro, eu queria agradecer o convite feito pelo CRF para participar dessa mesa na semana que comemoramos aí, né, o nosso dia enquanto farmacêuticos. Parabenizar de antemão também a todos aqui que são farmacêuticos, que estão aqui pelo Dia do Farmacêutico, esperando que durante essa semana vocês aproveitem ao máximo aí, como o Luiz já colocou aqui, das inúmeras palestras que vocês terão aqui, oportunidade ímpar, né? Porque as informações importantes como as que serão discutidas aqui são sempre muito relevantes para o nosso dia a dia na profissão. Bom, eu vou fazer uma explanação aqui bem geral do que a gente tem ouvido falar sobre imunidade da Covid-19. Né? E essa acho que é uma pergunta de 10 milhões de dólares ou até mais. Quanto tempo dura a imunidade? Se é que ela é durável? Né? Qual o tipo de imunidade que as vacinas vão gerar e quanto tempo elas vão durar? Ninguém sabe ao certo responder isso ainda. A gente tem algumas evidências, né? Como o Luiz disse, eu tenho discutido isso lá no meu canal Saúde e Evidências no YouTube, é um canal recente, né, que a gente criou até para combater um pouco desse monte de desinformação que existe na internet. Se vocês quiserem depois entrar em mais detalhes, eu tenho vários vídeos sobre esse tema lá, alguns vídeos, né, então vocês podem entrar em mais detalhes lá também, ok? É só clicar aí depois no YouTube, Saúde e Evidências, e dar uma força para a gente lá também, se for possível, ok? Bom, eu vou pedir permissão aqui para fazer um compartilhamento de tela para começar a explanar esse assunto, ok? Então, eu vou colocar essa tela aqui. Acho que todos estão vendo aí. Bom, eu vou rapidamente, já que a gente vai falar de imunidade, eu vou rapidamente reforçar alguns conceitos bem básicos, só para lembrar vocês da época de faculdade, dos cursos de imunologia. Não sou professor de imunologia, viu? Mas estudei bastante. Isso daqui também é uma disciplina que, com certeza, eu gosto muito, sempre gostei muito. Bom, o nosso organismo, a gente divide a imunidade em imunidade inata, né? São as barreiras naturais, estereotipadas para qualquer tipo de agressão que a gente tenha, inclusive de micro-organismos em geral, e a imunidade adaptada ou adaptativa, né? Onde a gente tem ali os nossos carros-chefes, os linfócitos B, certo? E os linfócitos T. Bom, então, o que a gente observa aqui? Que a imunidade adaptativa, ela é uma imunidade que
tem a produção de anticorpos, né, específicos para um determinado grupo de células, né, e tem também os linfócitos T, que a gente chama de imunidade celular. Então, a gente tem a imunidade humoral e a gente tem a imunidade celular, células T efetoras, certo? Bom, nesse caso aqui, a imunidade ela é específica, né? Então, a gente vai combater apenas o antígeno específico daquele anticorpo do qual ele é designado, para o qual ele foi produzido. E a mesma coisa as células T, né, que a gente pode dividir, na verdade, em dois grupos, células T CD4 positiva e células T CD8 positivo. Células T CD4 positivas estão relacionadas, por exemplo, a estimular a produção de citocinas, a estimular a produção de anticorpos pelas células B. Já até as células T CD8, elas matam a célula infectada, né? Eu vi até uma analogia interessante recentemente, só voltando aqui nessa primeira tela, que a imunidade adaptativa, no caso dos linfócitos B, a produção de anticorpos, só para ficar mais claro aqui, né? Vamos imaginar a produção de anticorpos contra o coronavírus. Seria como se você pegasse alguma coisa e jogasse no vírus, certo? Para matar o vírus. Um pedaço de pau, certo? Uma pedra, né? Alguma coisa do gênero, certo? Já os linfócitos T, só para fazer uma comparação, eles são aqueles linfócitos, são aquelas células, por exemplo, no caso do CD8 positivo, que eles vão lá, né, e matam a célula infectada. Então, como o vírus não sobrevive sem a célula infectada, sem a célula, ele não consegue sobreviver, né, eu mato a célula e mato o vírus. O que eu estou querendo dizer para vocês é que essa imunidade aqui é a mais efetiva que nós teríamos vírus e é que duraria mais tempo também. E é esse tipo de imunidade que a gente espera, por exemplo, de uma vacina, ou que o nosso corpo produza, para que a gente tenha imunidade efetiva e longa. A gente vai ver que a de anticorpos, ela não tem imunidade humoral, ela não tem sido muito efetiva por muito tempo, né? Ela tem decaído muito rápido. Essa daqui, a tendência é não ser tão rápida, é ser uma imunidade de longo prazo. Então, o que a gente precisa e o que a gente espera hoje, por exemplo, de uma vacina, é que ela seja capaz de induzir a imunidade celular e não apenas a humoral, ok? Bom, então, né, passando mais um pouquinho aqui, a gente tem, obviamente, quando a gente entra em contato pela primeira vez com um vírus, a gente tem, com uma bactéria, a gente tem a resposta primária, né? Como é a primeira vez, é uma resposta menor, a gente tem então as células B virgens, que vão gerar células de memória. A mesma coisa para as células T. Quando a gente tem um contato pós, né, numa segunda ou terceira vez, quantas vezes for necessário, quantas vezes ocorrerem, a nossa resposta ela tem uma magnitude muito maior do que aquela que foi a resposta primária. Então, aqui, teoricamente, se eu não estou vacinado, eu tive contato com o vírus e eu vou desenvolver a doença e vou desenvolver imunidade. A doença vai embora, mas as células de memória ficam. Então, a segunda exposição seria uma exposição uma resposta muito mais intensa, uma resposta secundária muito mais intensa, com uma maior produção, por exemplo, de anticorpos. Se a gente estiver falando de células T de memória, uma maior quantidade de células T reativas a esse vírus, com a resposta mais forte, mais intensa, evitando, então, que eu não adoeça. Portanto, eu posso adquirir a minha resposta imunológica contraindo a doença, e aí eu vou ter uma resposta secundária muito mais forte por causa da memória imunológica, ou eu posso ter uma outra situação, que seria muito melhor, vacinando. Porque a vacina, eu me exponho aos antígenos, porém, eu não desenvolvo a doença, mas desenvolvo células B de memória, certo? E aí, quando eu entrar em contato com o vírus, eu não desenvolvo a doença porque eu estou protegido. Eu vou desenvolver uma resposta muito mais intensa,
muito mais forte, né? E isso vai fazer com que o meu corpo me proteja e não permita que eu desenvolva a doença. Bom, é isso que se espera, né? É isso que se espera de uma vacina, é isso que se espera de uma resposta duradoura. Mas se ela, já adianto para vocês, se ela for apenas de anticorpos, provavelmente ela não será duradoura. Se for apenas humoral, ela não será duradoura. Eu vou interromper o compartilhamento, depois eu volto aqui para mostrar um último estudo que saiu na Nature, que foi publicado na semana passada. Quais são os dados que eles nos mostram a respeito de imunidade? Bom, então, voltando aqui, o que a gente tem? Lá atrás, eu vou fazer aqui um histórico de tudo que a gente tem visto sobre imunidade. E veja bem, eu disse semana passada para uma pessoa o seguinte: ainda muita coisa vai surgir sobre imunidade de Covid, falando que ela é longa e falando que ela é curta. Por quê? Porque a doença é muito nova, né? A gente parece que está vivendo uma doença de anos e anos, mas essa doença começou só no final do ano passado. A gente não tem nenhum ano de Covid, infelizmente. E ela já fez todo esse estrago que a gente não esperava que viesse fazer, mas fez. E aí a gente tem que dar o braço a torcer e tentar resolver esse problema, não negando a realidade dos fatos, mas encarando a doença como uma doença grave e que, de fato, infelizmente, tem tirado a vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo, certo? Bom, o que a gente fala sobre anticorpos? Bom, primeiro artigo, um dos primeiros artigos publicados lá em maio, junho, se eu não me engano, ele falava exatamente que os anticorpos, se uma pessoa contrair a doença e ele desenvolver a doença com estados mais brandos, menos severos, o que vai acontecer? Esses anticorpos vão durar, no máximo, em torno de 2 meses. Depois eles decaem muito, 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 muito. E eles ficam não neutralizantes. Ou seja, não adianta ter anticorpo se você não tem anticorpo neutralizante. A função do anticorpo é neutralizar o vírus e não permitir que o vírus entre na minha célula, que ele não se ligue nos receptores virais e adentre a minha célula para usar a maquinária celular, todo o maquinário celular, e isso fazer com que eu desenvolva a doença. E ele se replica ali dentro e eu desenvolvo a doença. Então, esse seria o primeiro detalhe. A imunidade humoral, né, ela, embora seja uma imunidade específica, a gente, infelizmente, não teria muita coisa assim para se gabar dela, né? Pelo menos até o momento, tá certo? Então, se alguém já teve Covid-19 e está achando que pelo fato de ter tido Covid pode abandonar a imunidade, os cuidados, como o uso de máscara, o distanciamento social, o uso de álcool em gel sempre, né? Higienização das mãos com água, sabão e álcool em gel, esquece. Né? Eu não recomendo. Eu recomendaria continuar com os mesmos cuidados. Já tem caso de reinfecção comprovado? Olha, existe rumores. Eu também fiz uma live sobre isso. Né? Existe, às vezes, muito apelo da mídia, né? Em querer dizer, foi reinfectado aqui, foi reinfectado ali. Muita calma nessa hora. Até porque, muitas vezes, os testes que a gente tem aí, eles não são precisos, pessoal. E aí você, às vezes, tem falso positivo, o indivíduo depois acha que teve e depois que teve de novo, quando, na verdade, está tendo pela primeira vez. Ou você teve falso negativo, né? O indivíduo não se curou, né? Ficou com o vírus ali num período de latência grande e depois o vírus volta a agir e o indivíduo acha que estava curado e não estava curado. Então, ainda falar de reinfecção nesse momento é muito cedo. Só o tempo dirá se, de fato, nós teremos reinfecção. Mas se nós não tivermos uma imunidade duradoura, é possível sim que isso aconteça. Né? Se esse vírus mutar muito, o que indica, graças a Deus, que ele não é um vírus que sofre tantas mutações como a influenza da gripe, porque por isso a cada ano a gente tem que vacinar, é possível também que a gente não tenha tantos problemas assim. Né? É um fator bom, seria interessante isso. Pois bem, mas a grande pergunta é, se os anticorpos eles não são tão efetivos, se eles não duram tanto tempo, se eles decaem muito com o passar do tempo e ainda se tornam não neutralizantes, ou seja, não se liga no vírus e neutraliza o vírus, impedindo o vírus de entrar na célula,
qual seria a nossa esperança com relação a ter uma imunidade boa, uma imunidade que nos dê segurança, que evite ainda mais essa doença se espalhar como tem se espalhado, que reduza o número de óbitos e número de casos? Bom, seria a imunidade celular, certo? E aí, eu também tenho um estudo sobre isso na Nature, né, que ele fala sobre... Depois, inclusive, se o pessoal aqui do CRF quiser, eu posso mandar os links desses estudos que eu estou citando aqui, né, para que alguém, se alguém quiser mais detalhes, né, possa pegar o link e buscar esse artigo na íntegra aí nos sites de pesquisa, tá? Eu posso fazer isso também. Mas esse artigo, o artigo que mais me encantou, né, eu fiz até uma live sobre isso recentemente, quer dizer, no final de julho, na verdade. Era um artigo da Nature mostrando exatamente, eu até dei o título assim, Notícias Alvissareiras sobre a Covid-19. Né? E interessante foi o seguinte, por que eu chamei de notícias alvissareiras? Porque o que aquele artigo mostrava? Aquele artigo mostrava exatamente o desenvolvimento de imunidade celular. Né? O que eles fizeram? É lógico que é um estudo laboratorial. Eles pegaram pacientes com Covid, que tinham tido Covid e que estavam recuperados da doença e levaram para testar para ver se tinha, né, as células T, se elas estavam reativas contra o coronavírus, né, especificamente algumas proteínas do coronavírus. Isso foi em laboratório. Então, eu peguei o indivíduo que teve, né, que está recuperado, de sintomas suaves a sintomas mais graves, coletei o sangue, amostras de sangue dele, sangue periférico, e levei para testar. Foi bom resultado. Foi o primeiro resultado interessante que esse estudo mostra. Ele mostra que, sim, tínhamos células T e que elas eram capazes de neutralizar várias regiões, né, estimular, por exemplo, a produção de interleucinas, interferon, né, e neutralizar o vírus, ok? Além de estimular a produção também de anticorpos. Então, esse era o primeiro ponto. Então, ótimo. Para quem já teve, tinha ali uma garantia de que poderia ser efetivo. Pois bem, só que a gente precisa saber o seguinte, quanto tempo? Bom, tempo é uma coisa que nós não temos para essa doença, como eu já disse. Como é que eu vou saber se a imunidade da Covid tem 10 anos se a doença não tem nenhum? Entendeu? Só que tem uma maneira da gente tentar ver isso, pelo menos estudar isso e criar alguns modelos que possam nos ajudar. Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, a família COVID, ela é composta, antes do SARS-CoV-2, ela era composta de 4 vírus, né? Covids, vírus que causam infecções respiratórias brandas, essas infecções principalmente sazonais, que a gente tem por aí, né? Principalmente nessa época agora, do inverno, agora que acabou de passar, na verdade, né? Que causam algumas rinites, doenças leves respiratórias. Além desses dois, a gente tem o SARS-CoV-1 de 2003, ok? Que foi aquela pandemia que foi controlada e que a gente teve ali 800 mortes, quem dera, né? Quer dizer, nenhuma morte, pessoal, eu não queria nenhuma, ok? Mas teve 800, né? Menos pior, vamos dizer assim, do que o quadro que está posto diante de nós, certo? Menos pior, não melhor, porque morte é morte, né? E aí, o que a gente percebeu? Então, e a gente tem a MERS. O que é a MERS? A SARS do Oriente Médio, cujo ali o vetor é o camelo. Tá? Também tivemos uma pandemia, mas ela está restrita ali ao Oriente Médio até o momento, graças a Deus, né? Restrita, quer dizer, era melhor não ter nada, mas pelo menos ela não se espalhou. Então, os pesquisadores começaram a olhar como é que nós respondemos a esses vírus, né? Por exemplo, aos sazonais e principalmente ao SARS-1 e ao MERS. O que foi observado? Foi observado o seguinte, que paciente com SARS-1, né, a gente já tinha observado que eles mantinham memória imunológica por mais ou menos 10 anos.
Olha que notícia interessante. E olha que o vírus é parecido, tá? Eles têm diferenças, óbvio, porque senão, né, o SARS, tudo indica que é uma mutação, o SARS-2, tudo indica que é uma mutação do 1, mas então você, quer dizer, quanto mais parecido, melhor. Tudo indica, pode indicar que o nosso organismo pode responder da mesma maneira, porque são vírus muito parecidos, ok? Então, o que acontece? Eles observaram ali que eu tinha imunidade celular para mais ou menos 10 anos, 10, 11 anos. A grande questão era saber, por exemplo, se os indivíduos de hoje que foram curados da SARS-1 em 2003 tinham essa imunidade celular efetiva. Porque eu posso ter célula, mas ela não, talvez ela não seja efetiva mais. Talvez ela não responda mais. Por isso que muitas vezes a gente tem que... As pessoas precisam tomar mais de uma dose de vacina, né? Porque precisa estimular, precisa provocar o sistema imunológico, senão acaba se perdendo ao longo do tempo. Eram não efetivas. E aí que está, talvez, o grande resultado desse estudo. Repito, é um estudo laboratorial. Sim, usando material biológico, humano, ok, mas feito dentro de um laboratório e com número de pessoas reduzidas. Tipo, se eu não me engano, eram 30 e poucos pacientes para cada grupo desse. Então, obviamente que o estudo tem as suas limitações. Mas vamos lá, o que mostrou? As pessoas que tiveram SARS-1 ainda tinham células, ainda tinham imunidade, e essa imunidade era efetiva hoje, em 2020. De 2003 a 2020, são exatamente 17 anos. Dá para perceber? Então, teoricamente, nós teríamos uma imunidade aí para o SARS-1 efetiva 17 anos, ou talvez 18, porque o tempo precisa passar. Talvez 18, talvez 19, talvez 20. Né? Então, esse foi uma grande notícia. Eu lembro que quando eu falei sobre isso, eu até falei, olha, a melhor notícia da semana. Se isso se confirmar para esse 2 aí, a gente está bem, né? Quer dizer, bem mais ou menos, a gente vai tá no caminho de se livrar dessa situação. Basta ter uma vacina que induza isso. Aí estaríamos com o problema aí praticamente resolvido, né? Ou teoricamente resolvido, porque essa doença também é muito traiçoeira, né? Mas, enfim, existe aí um caminho sendo apontado e parece existir uma luz aí no fim do túnel, né, para a gente resolver essa situação. E o mais interessante ainda é que esses anticorpos contra o SARS-1 eram também efetivos contra o 2, imunidade cruzada. O que pode também, a gente vai ver aqui, o que pode explicar a imunidade cruzada, né? Muito a questão do assintomático. Não só com SARS-2, com SARS-1, porque pouca gente aqui, principalmente na nossa região, na América como um todo, né? Muito pouca gente, não sei quantos casos foram relatados aqui na época, mas poucos, bem poucos. Né? Mas com relação, por exemplo, aos sazonais. Esses aí, com certeza, a maioria de nós aqui já tivemos contato com eles, né? Nessas doenças respiratórias do dia a dia e, com certeza, nós já tivemos contato com um desses 4 subtipos aí, ok? Então, essa foi a grande notícia. É ter uma vacina que estimule esse tipo de imunidade que é duradoura. Se a gente tem isso, se isso se replicar na prática, se isso for generalizável, nós poderemos ter uma imunidade muito ampla, muito longa contra o SARS-CoV-2, a Covid. Mas a gente precisa certificar se isso de fato vai acontecer. E esse estudo ele encerra fazendo testes com pessoas que não tiveram SARS, mas que tinham imunidade. E aí entra mais uma vez a questão da imunidade cruzada, né, com esses vírus aí, e a questão de explicar os assintomáticos. Até mesmo o estudo cita a possibilidade de contato com esses vírus através de animais, de pets, né, de animais domésticos, cachorro, gato, que podem ter passado para os seus donos e aí eles desenvolveram imunidade e quando entraram em contato com esse vírus não tiveram a doença ou tiveram uma doença muito mais branda do que se esperava. Então, esse estudo da Nature, ele foi realmente um estudo que mexeu bastante com a comunidade científica. Acontece que o estudo da Nature, ele já tem, por incrível que pareça, 2 meses, parece um tempão nessa doença, né? Mas não é não.
certo? Muda tudo, é rápido e tudo muda muito, e tudo tem mudado muito rápido. Aliás, essa é uma das críticas que as pessoas têm feito, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Gente, ciência é assim. A gente sabe disso, né? Assim, a ciência tem o tempo dela. E as pessoas estão querendo, na minha humilde opinião, as pessoas estão querendo forçar muito a barra, querendo resolver um problema. A gente tem um critério, um rigor científico. Mas como a situação é grave, a gente está querendo resolver as coisas muito rápido e de qualquer jeito, às vezes, sabe? E não dá, né? Então, a gente precisa esperar a ciência, que tem a metodologia dela, que tem o tempo dela, ela nos trouxe até aqui. A gente pode propor mudanças, mas tem que ser mudanças que sejam embasadas. Então, não adianta querer colocar o carro na frente dos bois e resolver o problema como se nada tivesse acontecendo da noite para o dia. Ok? Bom, lembrando que ainda estamos em pandemia, né? Ainda bem que baixou, né? A gente está aqui no estado, por exemplo, a gente está com um RT bem pequeno, mas nós estamos ainda em pandemia. O ideal é que fosse zero, mas nós não estamos em zero ainda. Tá. E aí, eu quero encerrar minha fala aqui falando do estudo que saiu na semana passada, certo? Que foi publicado também na Nature, certo? O que esse estudo mostrou, pessoal? Joga um pouquinho de água fria no primeiro. Eu vou compartilhar a tela aqui de novo, tá? Por gentileza. Eu quero mostrar exatamente o que esse estudo ele nos mostrou. Estudo mais fresquinho que tem. Eu não sei se tem outro. Esse é o último que eu conheço. Quer dizer, uma semana atrás. Hoje é 21, dia 14/9, ele saiu, tá? O que esse estudo está mostrando? Esse estudo, ele pegou... Você vê aqui, ó, aqui no cantinho, isso aqui é um tipo de corona, da família corona, tá vendo? Os 4 aqui que são sazonais, ok? O que ele está mostrando? Esse estudo, ele pegou paciente, na verdade, esse estudo foi feito em Amsterdã, na Holanda, ele pegou pacientes vinham acompanhados, que tinham soro de pacientes lá da década de 80, pacientes com HIV, certo? Que já vinham sendo acompanhados nesse segmento aí. Então, eles começaram a testar a presença de anticorpos nesses soros para COVID, para esses COVIDs aqui, que são COVIDs, como eu disse, os 4, né? Lembra, ó, os 4 sazonais, né? O MERS, do Oriente Médio, o SARS-CoV-1, certo? Começou lá na China, e agora o 2, que também começou lá na China, tá? Então, o que a gente começa a perceber aqui? Que os pacientes, aqui, ó, são os anos, tá vendo? Ó, começa em 1985 até 2020, né? Não tem 2021 ainda, tá quase chegando lá. O tempo passou rápido esse ano, muito rápido. E o que acontece aqui? Você vai vendo que há uma redução de anticorpos e para ver depois um aumento de anticorpos. Reduz, aumenta, reduz, aumenta, reduz, aumenta. Sabe o que está indicando isso para a gente? Que os pacientes se reinfectaram várias vezes, né? Na baixa de anticorpos, ele não estava infectado. Na alta de anticorpos, essa é a interpretação. Ele estava infectado. Baixa, levanta, baixa, levanta, baixa, levanta. Então, indica que houve várias reinfecções com esse tipo, com esse tipo, com esse aqui até um pouco menos, mas com esse tipo, todos eles. Você vê que essas curvas, elas estão mostrando exatamente isso. Por exemplo, aqui o paciente estaria infectado, aqui não. Aqui o paciente estaria infectado, aqui não. Só que o vírus é o mesmo. Então, e sabe qual é o padrão de reinfecção? 1 ano. Então, tudo indica que esses pacientes, na sazonalidade do vírus, eles se recontaminavam com o vírus. Certo? Vírus que são parecidos. O SARS-2 é parecido com esses que são da mesma família. Então, o que a Nature falou nesse estudo aqui, que é um estudo bem feito, inclusive? Ela disse o seguinte, olha, tudo indica, isso aqui é anticorpo, que não vai passar de 1 ano a imunidade humoral. Que quando vier outra sazonalidade, pode acontecer, né? A gente poderá ter reinfecção, né? Ou seja, que a nossa imunidade nos protegeria não mais do que 1 ano. Só que se isso aqui for humoral, já é um grande ganho, porque a gente sabia que para o humoral era no máximo 3 meses, 2 meses. Se for 1 ano, humoral, ok, desde que a gente tenha imunidade celular.
Se a gente não tiver a celular, a gente pode estar aí falando de risco de reinfecção a cada ano. Me lembra um pouco a gripe, acho que para vocês também, certo? Então aqui a gente tem, tá vendo? Ó, períodos de reinfecção, subtipo de vírus está aqui, da família corona, né? E a mesma coisa aqui, ó, onde tem mais bolinha é onde teve maior período de infecção, onde a quantidade de anticorpos aumenta. E aqui o tempo entre as infecções, em meses. Testaram para 3 meses, não deu muito. 6 meses, alguns poucos pacientes, mas o grande mesmo era a cada 12 meses, pessoal. Então, a cada 12 meses, esses pacientes que vinham sendo acompanhados, na verdade, repito, para HIV, que tinham soros lá armazenados, né, foram provavelmente tendo reinfecções por corona a cada ano. No período desse corona, ele reinfectava. Passou o período desse corona, beleza. Voltava o período dele o ano que vem. Eu vou mostrar o gráfico aqui da sazonalidade. Ele voltava a se reinfectar. Ou seja, a imunidade que ele adquiriu o ano passado não era suficiente para protegê-lo da sazonalidade deste ano. Ok? Então, isso daí realmente, assim, né, é o último estudo que eu acho que saiu. Não vou dizer que é o último, não. Eu acho que é, porque foi semana passada. Eu não vi nada de mais novo ainda. Talvez já esteja saindo hoje, né, ou amanhã, alguma coisa mais nova. Foram 10 pacientes analisados, é uma amostra pequena, e aqui você vê, né, ó, o ano de início, né, das avaliações, o final, o período, né, a idade a idade quando o paciente começou e quando terminou, os meses de avaliação, e aqui o que eu acho mais interessante é o total de reinfecções. O paciente 1 teve 11, o paciente 2 teve 11, o paciente 3 teve 5, o paciente 4 teve 17 reinfecções, o paciente 7 teve 12 reinfecções, o paciente 9 teve 16 reinfecções. Quer dizer que com o SARS-CoV-2 será isso? Não. A gente está falando de vírus sazonais, sazonalidade da COVID. Pode acontecer isso com o SARS? Pode, porque eles são parecidos. Existe uma semelhança estrutural de proteínas, né, das proteínas muito semelhante entre esses vírus, né? Então, existe sim a possibilidade da gente passar por isso. Não está descartada. Então, teoricamente, seria mais ou menos assim. Veio o vírus, né, veio aí uma sazonalidade desse vírus, um monte de gente contraiu. Tipo gripe. Aí contrai, beleza, só que infelizmente a mortalidade dele é maior, né? Aí passa aquela sazonalidade, aí a gente entra nessa baixa. Aí daqui a pouco volta. Então, até eu vou mostrar aqui para vocês, essa é a última figura que eu vou compartilhar. Então, o que que acontece? Ó, tempo, tá vendo aqui, ó? Aqui é a infecção, né? Aqui, olha só, como é que ela cai. Depois ela volta a subir, certo? Então, aqui é o total. Para esse vírus aqui, ó, cai, volta a subir. Cai, volta a subir. Cai, volta a subir. Sabe qual é a minha preocupação? Para ser sincero com vocês, depois que eu li esse artigo aqui, nós estamos passando agora, encaminhando para isso aqui, né? Porque nós não... inclusive, qual é o período que tem maior alta lá, né, onde foi feito esse estudo em Amsterdã? Nos meses de junho, julho, agosto e setembro. Isso significa inverno para eles. É exatamente no inverno que dá maior pico. Perdão, onde dá menor sazonalidade, ao contrário, desfaz tudo que eu falei. Onde é que tem esse período de baixa? Junho, julho, agosto, setembro, período de verão para eles. Então, tudo indica que no verão ele vai menos. É o que a gente observa, né? São vírus de infecções respiratórias. Então, no verão, eles têm menos probabilidade de contaminar. E no inverno, mais. O que está acontecendo conosco aqui agora? Nós estamos saindo do inverno, indo para a primavera, verão, baixa. A minha preocupação ao ler isso aqui, nesse estudo, é que se a gente não tiver até o inverno do ano que vem, se isso aqui for uma verdade, se nós não tivermos uma vacina até lá, nós podemos entrar em outro ciclo de alta. E se não tivermos uma vacina, depois ele abaixa e outro ciclo de alta. E assim sucessivamente. E assim, eu fiquei mais preocupado ainda em pensar o seguinte, talvez o nosso período de baixa, pessoal,
não seja porque nós fizemos o que tínhamos que fazer, mas seja porque simplesmente é um período de sazonalidade. E se isso for verdade, eu espero que não seja, nós então nós não temos controle sobre sazonalidade. Todo ano tem doença respiratória no inverno, porque é sazonal. Se isso for verdade, nós teremos a sazonalidade do SARS. E para isso não acontecer, a gente precisa de uma vacina efetiva para que não permita que isso aconteça. Para quando chegar no período de alta, a gente esteja imunizado e o vírus não tenha condições de nos infectar, certo? É o que eu espero que aconteça, né? Que a gente consiga a vacina e a gente consiga evitar esses períodos de alta que a gente observou aqui nesse estudo, tá? Repito, para ficar claro, porque embolei um pouquinho ali. Os períodos de alta aqui foram no inverno e os períodos de baixa aqui foram no verão, como acontece com as doenças respiratórias de maneira geral, ok? Bom, para encerrar, só citando que a gente teve um probleminha, né, com a vacina. A vacina de Oxford foi para o estado foi para a fase 3, né, ela se mostrou segura na fase 1, efetiva na fase 2, inclusive com imunidade celular, e foi para a fase 3. Na fase 3, aí, no início dos estudos, a gente teve um problema com acho que foi uma paciente, eu não me lembro ao certo, não lembro o número, né? A paciente teve uma reação adversa chamada mielite transversa, uma doença rara que afeta a medula, certo? E, enfim, teve que parar e agora, né, retornaram os testes em alguns locais. Acho que nos Estados Unidos ainda não foi liberado a retomada. Enfim, a FDA não tinha liberado ainda. E a gente está vendo ainda a vacina russa. Eu fiz até uma live também, saiu um estudo na The Lancet, existe um certo preconceito com ela, mas também já existe críticas aos resultados, porque os resultados foram bons, que está publicado na Lancet. Mas já existe críticas com relação a esses resultados, pessoal. E quando foi feito as críticas por alguns pesquisadores, alguns pares, o que aconteceu? Os pesquisadores russos, até onde eu entendi e li, eles disseram o seguinte: a gente não vai fazer comentário, a gente não vai responder. Então isso já começa a colocar pulga atrás. Luiz, acho que o palestrante caiu. Você tá mutado. Então, agora sim. Ei, pessoal, parece que o palestrante teve algum problema com a conexão dele e Ele caiu. Ele já voltou. deve Ele tá voltou. se reconectando Voltei, aqui. estou aqui. Tô. Ótimo. Quer concluir, João? Teve um momento que interrompeu logo no momento de conclusão. Você poderia repetir o último minuto, talvez, aí, da sua fala? O último minuto, eu cheguei a falar das vacinas. Falou, falou. Você estava falando da preocupação aí da vacina russa, que pode ter havido alguma coisa estranha. O que eu falei foi o seguinte: a vacina russa, o estudo da fase 1 e fase 2 foram publicados na The Lancet há pouco tempo, acho que não tem nem um mês, ou se tem, um pouco mais do que isso. E aí, recentemente, alguns pesquisadores começaram a inquirir sobre os resultados, né? Porque eles começaram a achar estranho alguns resultados ali que estavam muito parecidos, né? Alguns dados muito semelhantes e
pouca diversidade de dados. E a resposta dos pesquisadores russos foi simples: nós não vamos fazer comentários, nós não vamos explicar nada, aguardem os próximos testes. Então, isso daí colocou a pulga atrás da orelha. Lembre-se que a gente teve um estudo na Lancet publicado sobre a hidroxicloroquina, que primeiro, né, com 94 mil pacientes, e foi um bafafá, porque o estudo teve que ser tirado. Não sei se a Lancet vai acontecer outra. Fiquei preocupado, porque não sei se vai acontecer a mesma coisa. É isso que eu só encerrei falando isso. Espero que não. Nós também. A gente pode partir, então, para as perguntas? Podemos. Pessoal, antes de tudo, agradecer ao professor João aí pela excelente explicação e as ótimas notícias que eles nos traz, por um lado, né, e notícias preocupantes por outros, né? Eu acho que é um pouco aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio, né? E você olha, né, para o que você acredita também, né? Eu tenho a esperança que a gente venha a desenvolver uma imunidade celular e que ela seja duradoura, né, como o caso do SARS-CoV-1, né? E que a gente tenha esse último estudo que você mostrou aí, que ela é sazonal ano a ano, que apareça alguma coisa para não acontecer desse jeito, né? Porque ninguém aguenta mais essa situação. Exatamente. Bom, está aberto para perguntas, pessoal. Uma que eu já tenho aqui, logo no início, que eu acho que até o professor, de certa forma, respondeu. A Ana Brígida tinha falado assim: tive um RT-PCR positivo, com sintomas leves de gripe. Após 40 dias, minha garganta inflamou novamente, nariz congestionou e perdi olfato e paladar. Fiz outro RT-PCR e veio positivo novamente. Acreditar numa reinfecção, primeiro resultado falso positivo ou uma reativação do primeiro vírus? O que a gente tem sobre reinfecção é tudo muito cedo, só o tempo dirá. Dizem que existem alguns casos isolados pelo mundo afora. O caso dela, assim, infelizmente, os testes que a gente tem foram feitos tudo muito corrido, né? Pandemia, uma velocidade muito grande, então existem muitos testes que a gente coloca em dúvida a qualidade deles. Bom, até uma reação cruzada, né, João? Até uma reação cruzada pode acontecer, como a gente falou aqui, como acontece até para outras doenças também. Então, assim, eu iria com muita calma em falar em reinfecção no caso dela. Como é que é o nome? Brígida? Ana, como é que é? Ana Brígida. Ana Brígida. Eu iria com muita cautela em dizer reinfecção. Eu acho que a gente precisa de mais tempo e mais estudos para concluir isso. Pode ser um teste falso positivo no primeiro momento, ou pode ser um teste falso positivo agora. Está mais parecendo que o primeiro foi, né? Porque os sintomas que ela relata agora, como a anosmia, que é a falta de paladar, né? E a percepção do cheiro também. Mas não é impossível. Né? Mas ela alerta aqui que os 2 testes foram realizados pelo LACEN, que é um laboratório referência, né, na qualidade. Mas aí, só tentando contribuir, a questão dos testes é que, independente de quem realize, por melhor que seja, sempre pode haver uma chance, e há nesse caso, como o professor falou, do teste ser algo recente, né? A gente não tem um estudo de validação prolongado desse teste também. Então, o falso positivo pode acontecer. Vocês lembram que no início não tinha teste para nada? Não tinha condição de produzir, estava todo mundo começando a produzir. De repente começou a produzir, todo mundo começa a produzir. Os critérios de controle de qualidade não foram tão severos. A gente precisava de teste. Né? E aí começa a surgir essas coisas. Bom, eu fico me perguntando se a gente teria começado uma segunda onda com reinfecção, aonde estão os grandes casos de reinfecção dos países que estão na nossa frente? Deveriam ter muitos, e a gente não tem. Outra pergunta aqui. É possível que o uso de máscaras por pessoas infectadas, mas assintomáticas, transmitam uma carga viral reduzida através da máscara, capaz de induzir imunidade à pessoa que não está infectada? Olha, o que a gente sabe da máscara é o seguinte: se você usar, você se protege. Se você pegar a doença com a máscara, você geralmente desenvolve uma doença mais branda. É isso que os estudos têm mostrado. No início nem sabia, né? Ficou aquela confusão. Usa e não usa máscara. Né? A máscara de tecido serve ou não serve? Por fim, chegamos a essa conclusão de que com máscara você se protege, protege o outro, e se você pegar a doença, você
pega a doença com uma carga viral menor. E aí a doença, para quem usa máscara, para quem, vamos supor que eu fui contaminado aqui, mas eu estava usando máscara, mas infelizmente a máscara não me protegeu, porque eu não troquei a máscara quando deveria, lembrando que a máscara tem que ser trocada, ela fica úmida, a não ser a N95, também tem um período de uso, mas as outras ficam úmidas, tem que ser trocadas durante o dia. Eu contraí o vírus. Eu estava com máscara. Então, a tendência é ter uma carga viral, o que se sabe hoje, menor, mas, claro, eu posso ser assintomático, como de qualquer forma, com ou sem máscara. Mas vamos lá, a tendência é ter uma carga viral menor e que essa doença, se eu desenvolvê-la, ela será uma doença mais branda do que se eu tivesse sem a máscara. É isso que a gente sabe até o momento. A pergunta dela foi interessante, assim, traduzindo um pouquinho aqui, é como se ela perguntasse se a pessoa se torna quase que uma vacina, né? A pessoa que está aqui com a máscara, assintomático, vai transmitir uma carga viral para outro e o outro vai desenvolver imunidade. Mas, ô Luiz, aí Não o dá outro desenvolver para... imunidade assintomático pode ser com ou sem máscara. Várias pessoas foram assintomáticas e elas contraíram o vírus não de máscara. Né? O que a gente sabe, o que os estudos mostram, é que com a máscara, se você desenvolver pode ser assintomático, mas se você desenvolver a doença, ela será mais branda. Sim. Pessoal, mais alguma pergunta para o professor João? Que lembrando aqui que daqui a pouquinho ele dá aula. Ivermectina na parada aí? Isso, aí. Você consegue ver aí também, né? Tem Consegui duas ver. perguntas aí. Pode Olha só, escolher. eu só vi uma aqui. A ivermectina tem ação antiviral, né? Pessoal, olha só. A ivermectina, né? Eu vou falar uma coisa. Por incrível que pareça, quer fazer audiência no canal, fale sobre ivermectina e hidroxicloroquina. Eu nunca vi gostar tanto de ivermectina e hidroxicloroquina quanto o nosso país está. Não sei se é só aqui, tá? Talvez seja em outro lugar também. Mas o pessoal gosta desse assunto. Bom, a ivermectina, ela tem sido um fármaco usado para muitas coisas, né? Agora, nada provado na Covid. Não existe evidências científicas nenhuma, né, de que a ivermectina tenha esse efeito protetivo que a gente está falando. Quer dizer, nem é um estudo. Eu falei disso na semana passada, no canal também. Não é um estudo, é um pré-print. Vai ser analisado pelos pares ainda, feito no sul da Flórida, em 5 hospitais, que a ivermectina melhorou pacientes mais graves, né? Ela reduziu a mortalidade, ou seja, em pacientes já contaminados. Mas vejam, isso é um estudo, eu falei dele, né? Mas ele nem está publicado ainda. Esses resultados precisam ser avaliados. Com relação à prevenção por ela, a dose teria que ser cavalar, né? Porque a dose que usaram no estudo in vitro foi uma dose que beira mais ou menos 100 vezes a dose que a gente utiliza a ivermectina como antiparasitário, que é o 200 microgramas por quilo. Então, se ela previne alguma coisa, pelos estudos que existem hoje, não seria nessa dose. Porque a gente só tem estudo in vitro da ivermectina, né? Sim. O país que mais estuda a ivermectina é o Egito. Hoje, acho que, se eu não me engano, são 10 estudos, 9 estudos. No Brasil tem 3 estudos clínicos em andamento. Mas a gente não tem conclusões robustas com relação a ela. É isso que eu digo. Está bem no empirismo, né? A prática que o profissional tem com o uso disso no dia a dia dele, né? O que está faltando é a evidência científica, né? O que eu falo, que me preocupa com relação à ivermectina, que está todo mundo usando para prevenção, a pessoa fala assim, pensa o seguinte, e aí baixa a guarda. Deixa a máscara de lado, certo? Deixa o álcool gel de lado, deixa o distanciamento de lado. Eu estou prevenindo. Então, está funcionando como um amuleto, sabe? Não tem nada comprovado, mas eu vou tomar para desencargo de consciência e vou fazer minhas coisas. E é isso que eu acho perigoso. Vou para a praia, vou tomar e vou para a praia. Vou tomar. Eu quero ir para a praia. A praia está aglomerada. Então, eu passo ali, compro ivermectina e tomo e vou para lá. Tá certo. Né? João, tem uma pergunta aqui do Christian. Já li relatos de que, mesmo que haja vacina efetiva, o uso de máscara ainda será indispensável, até que o vírus suma. Esta pode ser uma tendência realmente? Eu acho que pode ser uma tendência,
Mas eu acho também que se a vacina for bem efetiva, com o tempo aqui no Ocidente vai diminuir, vai até zerar. Porque não é uma cultura nossa. No Oriente é uma cultura. Todo mundo estranhou o uso de máscaras aqui, né? E a gente tem dificuldade até hoje. Você vai lá no Oriente, todo mundo usa máscara para qualquer tipo de surto. Principalmente o que está doente, né? O que sabidamente está doente, ele Exato. usa para proteger o próximo, né? Não é nem as Exatamente. pessoas para não se contaminarem, é quem está doente para não transmitir. E aí vai muito Exatamente. da consciência, né? E o brasileiro, a gente sabe que não é um povo de muita consciência, respeito ao próximo e tudo mais. Infelizmente, a gente tem que evoluir muito nisso, né? Eu te pergunto, muitas vezes eu acho que o nosso problema, a nossa pandemia é de cachumba, né? Porque a máscara da maioria das pessoas fica no pescoço, né? Para não A máscara, descer, João. É para não descer. a máscara, você transmite o vírus por gotículas, né? E aí você põe no pescoço, ou fica abaixo do nariz, né? Não tampa o nariz, né? Então, Aqui, ó, João, protege. a farmacêutica Mayra, que é apaixonada por cães, né, está aí perguntando: teria como falar novamente um pouco a respeito do estudo com cães que foi citado? É assim, não é bem um estudo. Os animais, a gente tem o coronavírus que contamina os animais, né? Teoricamente, eles não é uma zoonose, ou seja, não é transmitível, né? Nem a gente para eles e, teoricamente, nem eles para a gente. Mas o contato com esse vírus aí, do corona que pode infectar animais, os que têm animais em casa podem entrar em contato com ele, né? No dia a dia ali, com o seu cachorro, com o seu gato. E isso vai fazer com que você desenvolva imunidade. Existe uma possibilidade de reação cruzada, de imunidade cruzada com o corona de animais e com esses coronas que eu falei aí, que são sazonais. Certo. Perguntam aqui a Marcele: essa dose que foi realizada in vitro para nós teria mais malefício do que benefício? Então, tem que estudar, né? Não, desculpa, Luiz. É que tem que estudar. A gente não sabe. Nunca foi usada. Muita coisa novidade, né? Como é que você vai dizer que a dose de um medicamento é nociva, né, se nunca ninguém usou essa dose? Entendeu? O que a gente está usando no dia a dia é dose de vermectina antiparasitário. É o que está aprovado aí, é o que tem na bula do medicamento. Que não vai ter nenhum dano além do que já está previsto, né? Exato, exatamente. Eu, particularmente, vou ser sincero aqui, como farmacêutico e até farmacologista, eu não sou daquele... Respeito quem é, mas eu não sou daquela teoria, daquele pensamento de que se não faz bem, mal também não faz. Para mim, medicamento, ele faz bem, ele faz mal. E mesmo fazendo bem, ele costuma fazer mal. Só que o bem é superior ao mal. Os benefícios são superior aos riscos e aos malefícios que ele causa. Eu me espanto, às vezes, me perdoe aqui se alguém pensa assim, me espanto, às vezes, farmacêutico dizendo isso. Profissional do medicamento dizer que se não faz bem, mal também não faz. Quando um leigo fala isso comigo, eu entendo que ele é leigo. Quando um farmacêutico diz isso para mim, eu, sinceramente, me desculpo os que estão aqui, mas eu me espanto um pouco. Certo. Então, reiteradamente perguntando aqui sobre a reinfecção. Ela já foi comprovada? Você até citou isso, acho que umas 2 vezes aí na palestra, só rapidamente para responder. Não foi comprovada. Nós precisamos de mais do que tudo de tempo. Só o tempo dirá. Existem casos em estudos espalhados pelo mundo, esporádicos, mas só o tempo dirá se de fato foi uma reinfecção. Então, é preciso de tempo. O tempo vai responder muita coisa. O tempo que nós não tivemos ainda, porque nós temos aí 9 meses de pandemia só. Certo. Pessoal, nosso tempo se esgotou aqui. E o professor João, ele dá aula agora, né, na graduação, às 9h10, ele tem que se aprontar para dar prosseguimento à sua atividade profissional. Em nome do Conselho Regional de Farmácia, em nome da nossa diretoria, de todo o órgão, eu queria muito agradecer, professor, a sua participação aqui, a sua disponibilidade em trazer um pouco mais de conhecimento, trazer um pouco mais de luz a esse assunto tão polêmico, tão novo também, né? E talvez ele seja polêmico justamente porque não tivemos tempo ainda, como você citou, para que os estudos sejam mais conclusivos, né? A gente está num momento de aprendizado. Mas uma coisa que você citou é que, mesmo nesse momento, as questões relacionadas a isolamento, cuidado com higiene,
tudo tem que continuar a ser observado com muita cautela, né? Até que uma vacina efetiva, como você próprio citou, que gere imunidade celular, esteja disponível. Até lá, né, é tudo bem arriscado, né? Vale muito o cuidado. Agradecer a todos os colegas farmacêuticos aqui presentes, convidar vocês para estarem presentes nas palestras de amanhã. Ao longo da semana, a gente vai ter todo dia, toda noite, até o dia 25, várias palestras interessantes. E, no mais, desejar uma excelente noite a todos e um até breve aí, né? Aí, registro dos alunos da FAVI aí, que estarão com certeza, muito bom. Parabéns antecipado, Dia Internacional do Farmacêutico, dia 25 de setembro. Muito Ô, bom. Luiz, deixa eu só falar bom. um rapidinho aqui. Suas considerações finais. Agradeço também, mais uma vez agradeço ao convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. O que eu puder também eu vou acompanhar durante a semana. Infelizmente eu dou aula à noite, você também dá, né? Alguns dias fica mais complicado. E eu pretendo mais para frente fazer algumas coisas no canal específicas para farmacêutico, tá? Então aguardem aí que eu pretendo trabalhar isso daí até para atualizações, entendeu? Coisas relacionadas à minha área, farmacologia. Eu pretendo trabalhar um pouco com isso, destinado a esse público aí, que para quem eu dou aula na graduação e gostaria de continuar ajudando depois da graduação. Muito bom. A gente precisa de farmacêuticos protagonistas, né? É isso, pessoal. Uma excelente noite a todos. Algum aviso ainda, Sheila? Denise, Leandro, Gustavo? Então, mais uma vez, encerramos por hoje, agradecendo a todos aí a presença. Forte abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau.